Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, terça-feira, 13 de agosto, começa agora mais uma edição do programa Opinião Agora. Você já conhece a nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/Opinião Agora. Lá você encontra quem foram os nossos entrevistados, também encontra links para rever as entrevistas no nosso canal no YouTube e também pode fazer perguntas, sugerir pautas. Esse espaço é criado para você. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. A Tribuna Piracicabana. Vara da Fazenda acumula 160 mil processos de pequenas causas. Representantes dos poderes públicos, executivo, legislativo e judiciário da cidade se unem para resolver os casos. Criar centro de pequenas causas foi uma solução apontada em reunião realizada na Câmara. Obras do Salão de Humor em tamanho gigante. Foi inaugurada na manhã de ontem mais uma exposição paralela do Salão Internacional do Humor de Piracicaba, última antes da inauguração da mostra oficial, que será no dia 24 no Engenho Central. Gazeta de Piracicaba. Empregos têm saldo positivo. No primeiro semestre deste ano, foram criadas 4.667 vagas com carteira assinada em Piracicaba, 60% a mais que no mesmo período de 2012. A indústria lidera as contratações. Entre os melhores, Copa Paulista de Futebol. 15 confirma favoritismo na sua chave e desponta entre os líderes da competição. O 15 de Piracicaba termina o primeiro turno da fase inicial da Copa Paulista entre os melhores da competição. No grupo 2, o Inhoquim encerrou essa fase na liderança com 13 pontos ganhos, 2 a mais do que a Ferroviária, segunda com 11 pontos. Jornal de Piracicaba. Blitz aborda 52 motoristas, 19 embriagados. O programa Direção Segura veio pela primeira vez em Piracicaba e flagrou 19 pessoas conduzindo veículos sob efeito de álcool entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, o equivalente a 36,5% das abordagens. Justiça Federal proíbe queima da palha de cana-de-açúcar. A Justiça Federal de Piracicaba tornou nulas todas as licenças expedidas pela CETESB e pelo Estado que autorizam a queima da palha de cana em Piracicaba e outras 12 cidades da região. As licenças estavam suspensas desde julho do ano passado por meio de liminar. Veja agora como fica o tempo e a temperatura para esta terça-feira. Terça-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. A temperatura máxima chega aos 30 e a mínima aos 14 graus. E já após o intervalo eu converso com o presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba e também vereador João Manuel dos Santos. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e a pauta desta semana é educação. Durante toda essa semana nós traremos convidados que abordarão esse assunto para falar da nossa cidade, do nosso estado, enfim, da educação no nosso país. Hoje eu recebo o vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, João Manuel dos Santos, para falar com a gente sobre o projeto Conheça o Legislativo. É um projeto destinado a toda a comunidade, mas especialmente ao público jovem. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Alessandra. Eu que agradeço aí por essa oportunidade, a abertura aí do Piracicaba Opinião Agora, né? Abrindo aí esse espaço, principalmente para a educação, que é um tema muito importante, eu vejo assim nesse país. A educação, a saúde, a moradia, a segurança são 4 pontos que, na verdade, a população clama por isso, né? E nós só teremos uma sociedade forte quando esses 4 pontos estiverem, na verdade, sendo executados de fato, de verdade, atingindo de verdade aquelas pessoas, principalmente a camada mais humilde, a camada mais que está fora e alijada do processo aí, em todos os sentidos. Vereador, antes da gente começar a falar especialmente sobre o projeto Conheça o Legislativo, gostaria que o senhor falasse o que o senhor acha do panorama atual aí da educação, especialmente no nosso município. Eu vejo, Alessandra, no nosso município a educação tem muito o que fazer ainda, mas tem avançado bastante. Nós temos uma cidade que ela é rica, né, eu poderia dizer, né, na questão assim de segmentos educacionais, desde universidades, muito bem posta, né? Muitas universidades em Piracicaba, colégios renomados, a educação estadual, por mais que os governos anteriores não tenham dado, assim, na verdade, a importância que deve ser dada para a educação estadual, mas ela tem avançado também, tem melhorado, tem muito o que fazer ainda. E na área, eu poderia dizer, municipal, que é a nossa, tem sido feito bastante. Falta muito ainda. Nós vimos aí a questão da criança nas creches, porque é o momento que a criança começa a se educar, né? Tem uma visão aí educacional, saindo da casa, da educação da família para a educação formal, né? E a criança hoje ainda falta muitas vagas, tempo integral, porque eu acredito que a criança ela tem que ficar o tempo integral na escola, tá? E a mãe não tem como trabalhar com meio período. Ajuda um pouco o meio período, mas não resolve o problema. E nós precisamos de uma educação que resolva principalmente essa mãe que não tem como pagar uma escolinha, né, particular para deixar o seu filho. Então, melhorou bastante, estamos correndo, cobrando do Executivo e participando de uma forma muito concreta, muito efetiva, mas ainda falta muito porque governos anteriores também deixaram a desejar. Então, por mais que todos trabalharam, todos buscaram atingir o objetivo da sua plataforma de governo, mas não foram suficientes
para poder resolver a situação de hoje. Se os governos anteriores tivessem investido como os últimos governos investiram, como o Barges investiu, sabe? Agora está começando o Gabriel Ferro, está o começo. Hoje nós teríamos uma situação muito mais favorável do que a que nós temos hoje. Bom, educação para a política. O que o senhor pensa a respeito do interesse, especialmente dos jovens, com relação à política e à atuação mesmo enquanto militante, ou enfim, na tomada de decisão e ajudar mesmo, contribuir para a formação de uma política pública mais eficiente, vamos dizer assim? Infelizmente, a educação, no passado também, ela não foi prioridade, não foi assim algo que os governos anteriores, né, pautaram por isso. Né? Então você vê uma sociedade, né, é lógico que tem as exceções, mas você vê uma sociedade apolítica. Você vê o jovem não querendo nada com a política. Você vê o adolescente, idem. Primeiro, a política está desgastada. Tá? Os políticos não fizeram, na verdade, para resolver, para amenizar essa situação que nós estamos enfrentando hoje, de descrédito total. Tá? É a mídia fazendo a parte dela, mas às vezes joga de uma forma que procura desmoralizar os poderes. Tá? E isso contribui de uma forma muito, muito contundente para o afastamento desse jovem da política. Tá? Você vê os políticos, na verdade, vê a corrupção como está aí, assolada, né? Daí, na verdade, na esfera municipal, esfera estadual e federal, né? Em todos os setores da sociedade. Então, nós temos hoje uma sociedade que eu poderia dizer, como eu já disse no início, com as salvas exceções, com algumas exceções, mas você vê uma sociedade comprometida e envolvida com a corrupção. Os homens que deveriam, as pessoas que deveriam ser exemplo, infelizmente, têm dado um mau exemplo. Então, isso tem contribuído de uma forma muito, poderia dizer, direta para esse descontentamento. Segunda questão, a educação nossa, ela preocupa, né, também algumas exceções, uma boa parte, apenas ensinar a ler e escrever. Né? Então, isso é muito pouco. É muito pouco para você ter uma educação, né, na altura que nós precisamos e queremos. Né? As famílias, né, hoje, a maioria desestruturadas. Isso mexe também com a área educacional. Então, tudo isso tem contribuído de uma forma muito, muito contundente para o descrédito que nós estamos enfrentando hoje. E eu acredito que esse descontentamento ele vai ainda perdurar por algum tempo. Né? Nós vimos aí com as últimas manifestações, né, que também eu tenho ressalva sobre alguma forma de condução desse movimento, mas você vê que precisou que houvesse, né, esse movimento, ou movimentos, né, sociais aí, políticos, para mexer com os governantes, mexer na questão do transporte. Né? Nunca podia fazer, hoje já está podendo fazer. Acha alguma forma de resolver, de amenizar a situação do trabalhador. Abrindo o diálogo, né? Exato, abrindo, sabe? Às vezes tem que ter a forma mais drástica possível para poder mexer com os governantes, com os segmentos políticos, que deveriam ser uma constante aí na preocupação, procurando cumprir e fazer cumprir os seus programas de governo que apresentam nas urnas, apresentam nas campanhas eleitorais. Sim. Então, isso que traz esse descrédito, traz essa falta de formação política, tá? Que aí muitos cidadãos ou cidadãs, jovens, você vê e fala assim, eu não sou político. Isso é primeiro você mostra um despreparo quando o cidadão fala que não é político. Porque duas coisas que o ser humano nasce sendo. Primeiro, ele nasce sendo um ser religioso, que ele necessita de algo para ele se amparar, para ele se sentir mais seguro, e ele nasce um ser político, que quando ele começa já na casa dele, junto dos pais, já tomar decisões, né, já é uma decisão política. Diz o grande pensador, né, Bertolt Brecht, que o pior dos analfabetos é esse que diz que se orgulha de dizer que não é político, porque da ignorância desse cara,
ou dessa pessoa, vem todo esse desmame que nós estamos vivendo hoje. Sim. Ele afasta, faz os demais afastar da política, e com isso ele não exerce o papel de cidadania que ele deveria exercer, que é caminhar junto, cobrar, fazer cumprir tudo aquilo que foi proposto. A senhora acredita que falta, dentro do ensino mesmo, nas escolas, o incentivo para entendimento do que é a política mesmo no ensino de base? Falta muito, porque você vê professores despreparados dizendo eu não gosto de política, eu não gosto de política. Eu acho que esse professor deveria pensar, porque ele está formando vidas, ele está ajudando a formar vidas, quando ele fala uma bobagem dessa. Ele pode até dizer, eu não gosto daquele ou daquela política, eu não gosto desse ou daquele partido. Sim, é um direito que ele tem, porque ele é um ser humano, e às vezes aquele político não tem, na verdade, respondido dentro do que ele acreditava que ia responder. Mas não dá ele o direito, né, sabe, de falar uma bobagem dessa em nenhuma classe, porque ele está formando opinião. Ele está formando, na verdade, o ser humano para as futuras gerações. E eu sempre falo na Câmara e nas escolas, quando eu tenho essa oportunidade, falo, vocês serão os futuros governantes desse país. Então não coloque na cabeça de vocês que a política é coisa ruim, que a política é coisa suja. Não é coisa suja. Suja é aqueles que adentraram na política para sujá-la. É esses que entraram com oportunismo e pensando só neles. Aí eles se tornam sujos. Eles e não a política. A política é coisa séria e necessária para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Tá? No mundo, em qualquer lugar do mundo, não faz nada que não seja através da política e dentro da proposta política. Sabe? Quando o cara fala assim, eu não gosto disso, ele já está em uma posição política que ele está tomando. Sim. Então ele é um ser político. Ele é um ser político, ele é um ser religioso, né? Ele é um ser cultural, tudo isso ele faz parte. Não tem como ele dizer que ele não é. Ele pode não gostar desse ou daquele político, mas essa forma de expressar, de se posicionar, sabe? Às vezes a forma da imprensa, infelizmente, jogando de uma forma muito tendenciosa, isso contribui negativamente para o processo educacional do nosso país. Porque os jovens, eles esperam muito nas pessoas, nas lideranças. Ele espera muito nos professores. Ele espera nesse ou naquele repórter, nesse ou naquele jornalista, nesse ou naquele político, nesse ou naquele pastor, nesse ou naquele padre. São as referências, são as referências, né? A mesma coisa, onde você mora? Mora na rua tal, perto de onde? Então tem uma referência. Né? A nossa vida ela é cheia de referência. Nós precisamos de referência. Nós precisamos de ser referência. Né? Então não tem como, né? Por mais que você não ache, não sei e tal, mas não deva tomar determinadas posições, né? Afirmando, né? Porque quando você afirma, torna-se perigoso, porque você pode estar conduzindo de uma forma equivocada, né? Pessoas que estão precisando daquela opinião, daquela posição sua. Bom, foi a partir dessa insatisfação, vamos dizer assim, que surgiu o projeto Conheça o Legislativo? Foi isso. Eu estou na política, como se diz, como vereador já há alguns anos. E desde o primeiro mandato meu, né, no primeiro mandato eu ainda tinha aquela questão de fazer boca de urna. Tá? E eu fui para as ruas na primeira campanha, na segunda, e acho que até a terceira campanha teve ainda boca de urna. E eu via constantemente o adulto, o senhor, a senhora chegar e pegar no meio daquela papelada lá no chão, pegar um papel, né? Às vezes alguém procurando o seu candidato. Eu até respeito. Ou chegar, pegava um papel lá no chão e passava para ir votar. Eu perguntava assim, essa pessoa, por que você pegou qualquer papel assim? Não, porque qualquer um está bom. Tá? Qualquer um está bom. Então eu fiquei preocupado com aquilo. Falei, qualquer um não está bom. Você tem que saber quem você está votando. Eu falava com algumas pessoas, porque depois você vai ter que cobrar. Num gesto seu de alguns segundos, você pode sofrer por 4 anos. Ou você pode ter um bom governo também por 4 anos. Então, o voto é cidadania. Eu falava,
O voto, nós perdemos por quase 30 anos o direito de votar. O negro nesse país não votava, a mulher não votava, não tinha direito de votar. Então o voto é uma conquista que você tem, né? Você conquistou o direito de votar. Então essas pessoas que anulam o voto, essa pessoa que vota em branco, né? Que não comparece, ele está prestando um desserviço à sociedade, ele está prestando um desserviço à democracia. Então, com isso, eu fui pensando, como resolver isso? Como amenizar isso? E pensei, eu acho que nós temos que, com essa descrença, esse descrédito que a população tem hoje na política, eu pensei que tinha que fazer alguma coisa. Quem sabe? Na sala de aula, né? É lógico que você tem que conscientizar o adulto, o idoso, mas essas pessoas também já têm uma formação já feita, sabe? Então ele tem aí uma opinião formada que dificilmente você vai conseguir mudar. Mas o jovem, o adolescente, ele está começando. Então, que tal você levar ele para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura, conhecer os vereadores, quem são os vereadores, o que fazem e como fazem. Só para te dar um exemplo disso, Alessandra, a maioria das pessoas que trabalham conosco na Câmara chegam lá dentro e depois eles têm assim ficam surpresos, porque eles ouvem falar, né, escrachar com os vereadores, escrachar com a Câmara de Vereadores, com o presidente da Câmara e assim por diante. Depois eles chegam lá e eles veem um quadro diferente, muito diferente. 2 semanas atrás tem uma moça que ela está fazendo estágio lá na Câmara conosco. E ela, no meu gabinete, ela chorou. Eu cheguei assim, que eu observo muito as pessoas. Eu tenho lá várias pessoas trabalhando comigo, eu chego, olha, você não está bem. Eu falo com as meninas, às vezes, o que está acontecendo com você? E eu cheguei, ela é uma menina, embora ela esteja fazendo direito, né? Já está no 4º semestre já de direito, é uma menina muito capacitada, muito inteligente, mas ela é inibida, sabe? E ela está triste, tonha lá. Eu falei assim, o que está acontecendo com você? Não, nada não, senhor. Aí a outra moça falou, não, ela hoje já chorou e tal. Eu falei, mas o que foi? Aí eu caminhei, dei um abraço nela, dei um beijo nela. O que está acontecendo com você? Aí a menina falou, não, ela está chateada pelo que ela tem lido na imprensa a respeito do senhor. Ela está chateada, porque ela disse que lá fora ela viu uma coisa, que ela está vendo outra. Está vendo um zelo pela coisa pública. Então, qual foi o meu intuito com esse projeto Conhecendo o Legislativo? É levar esse jovem, essa pessoa que não acredita na política, para ver em loco. Porque é muito fácil jogar a pessoa na vala, joga todos os demais. Nós temos na nossa cidade, nós temos uma Câmara muito séria. Eu tenho divergência com vários vereadores lá, sabe? Mas tem um respeito por todos. E a coisa pública é tratada de uma forma com muita seriedade. E a maioria dos vereadores tem um respeito muito grande por mim e pelo meu trabalho. Os diretores, não é porque são meus diretores, não. Eles são diretores da Câmara de Vereadores de Piracicaba, mas eles têm, na verdade, observado a forma séria que nós temos trabalhado com a coisa pública. Para você ter uma ideia, né? Você não ouve aí falar de outras câmaras, mesmo a história de Piracicaba, sabe? 2007 e 2008, o orçamento da Câmara, a pessoa fala assim, mas podia, a imprensa divulga, podia investir isso na educação, o dinheiro gasto com o vereador. É lamentável você ver um ser humano falar uma bobagem dessa. Porque na abertura do programa, você falou aí do crescimento aí, né, da questão da indústria, do emprego. Você falou também mais de 60 mil processos na vara da Fazenda. A Câmara pegou isso como sendo uma plataforma dela, junto com o doutor Wander, junto com o doutor Cláudio Bini, junto com o Conselho das Entidades Civis de Piracicaba. É um problema nosso, nós vamos procurar juntos resolver essa questão. A questão do emprego, se está bem o emprego em Piracicaba, porque existe uma Câmara de Vereadores que há muitos anos estão trabalhando para melhorar a empregabilidade, para garantir, na verdade,
a qualificação do nosso jovem. Tá? Tudo isso, né? Como nós começamos melhor isso? O trabalho com o orçamento da Câmara, 2007, 2008. A questão do orçamento é uma questão onde os jovens questionam bastante durante essas visitas? Não. Não é? Não, porque eles não têm, eles chegam lá e para eles é como se fosse o peixe fora d'água na chegada quando ele adentra na Câmara. Para você ter uma ideia, tem um professor que foi assessor da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Ele é de uma escola particular da Vila Resende, e agora me faltou o nome. Colégio Metropolitano. E ele pegou os jovens dele, alunos dele, e levou para uma visita à Câmara, o conhecendo o Poder Legislativo. Antes deles chegarem lá, na saída, ele perguntou para eles: o que é ser vereador? Como vocês veem a Câmara de Vereadores de Piracicaba? Aí eu falei: vereador é ladrão, vereador é bandido, vereador não trabalha, vereador não comparece na Câmara. Ele não falou nada. Tá? Aí foram para lá, sabe? E aí eles ouviram a participação nossa, ouviram todos os diretores lá, os técnicos, informando o que é a Câmara, qual é o trabalho da Câmara, qual é o trabalho dos vereadores. Quando saíram, né, ele me falou que chegando lá, ele deu um trabalho. Deu um trabalho para esses jovens, para eles falarem sobre a Câmara de Vereadores, sobre os vereadores que eles viram. Mudaram a opinião. Porque eles foram lá ver. Eles viram. Não é uma história que contou para eles. Teve a questão da história também. Né? Porque nós vivemos em história. Né? Aquele povo que não tem história, né, não tem futuro. Né? Você tem que, sabe? Então mudou por completo a visão daqueles jovens. Então, como eu estava dizendo, 2007, 2008 eu administrei como presidente da Câmara, o orçamento da Câmara, administrei, fiz reforma administrativa, valorizei o trabalho dos profissionais que trabalham conosco. No final do ano eu devolvi R$3.800.000 para o Vargas Negra e indiquei a construção da biblioteca municipal, que até então não tinha uma biblioteca. Hoje você vê as instalações que nós temos na biblioteca, que é uma questão educacional e cultural da cidade. 2011 e 2012, 2011 eu peguei um orçamento menor do que o orçamento de 2012, do que o 2010. 1 milhão de diferença. E no final de 2011 eu ainda devolvi R$1.200.000 para os cofres públicos. 2012 eu devolvi, com anulações, cerca de 4 milhões. Tá? Então isso, você, munícipe que está nos ouvindo, cidadã nos acompanhando, sabe que a Câmara de Piracicaba é isso, e as pessoas que estão lá sabem disso. Por isso é que muitos saem na defesa dos vereadores. Muitos funcionários, diretores saem na defesa porque estão vendo. É fácil você fazer formar a sua opinião, escrever, falar mal sem você conhecer. A seriedade é quando você vai lá, vejam, e isso nós estamos levando o jovem, estamos levando o adolescente para ele, vem loco. O que é Câmara? Qual a história da Câmara? E o que essa Câmara faz hoje? E como essa Câmara faz hoje? E para que ela faz? Sabe? Então essa é a plataforma, é a visão do Conheça o Poder Legislativo. E eles participam, inclusive, eu vejo aqui, de uma vivência com um projeto fictício. Como é que eles participam dessa sessão, vamos dizer assim? Os alunos? Isso. Eles participam de várias maneiras, mas a principal, primeiro, tem a questão histórica, que o nosso historiador Fábio Bragança, um grande historiador da cidade, né, que fez estágio lá comigo lá, 2003, 2004, e depois eu garanti que ele continuasse na Câmara, porque presta um relevante serviço para a história de Piracicaba, em resgate da história, em resgate aí em preservação dos documentos, sabe? Tem uma cultura muito grande aquele rapaz. Tá? Então tem a questão histórica, conhecer como era Piracicaba, a antiga Piracicaba quando começou, né? No começo da sua fundação. Vem esse desenrolar com alguns profissionais
mostrando essa questão, depois vem a questão, o que é o Poder Legislativo, como funciona, depois tem uma sessão prática para eles poderem exercitar como se fossem vereadores. Tá? Então, é eleito lá naquele momento a mesa diretora, é eleito lá, e aí os outros tornam-se vereadores, tiram 22 vereadores ou 23 vereadores, daí tirar a mesa diretora, e eles fazem, na verdade, escolhem um projeto, tem vários projetos, né, que às vezes está em tramitação na Câmara, e aí eles exercem aquela função de vereadores por um dia. Né? Eles votam, eles discutem, eles têm sempre falando, tem que ter os pós e os contra. Né? Não pode ser todo mundo a favor. Tem que dividir. De opiniões lá. Tem que dividir opiniões. E isso sempre é feito de uma forma muito harmônica, uma forma muito gostosa, sabe? Tem escola que voltam novamente, uma boa parte delas, inclusive o SENAC. Né? O SENAC, ele tem alguns professores que constantemente, classe nova, estão indo porque eles percebem a importância e o que tem ajudado, inclusive na própria sala de aula. Sabe? Vereador, tem alguma parceria com alguma empresa ou até com o ensino público nessas visitações, ou é uma iniciativa mantida pela Câmara? É mantida totalmente pela Câmara de Vereadores. Até o ônibus nós procuramos oferecer, é lógico, através da parceria que nós temos com as empresas de ônibus, que elas ajudam na questão arrumando para a educação, e desse ônibus que vai para a educação nós também solicitamos que é um trabalho educacional, e as empresas têm nos ajudado, dando a sua contribuição aí com a área da educação de Piracicaba. O senhor falou bastante do projeto, realmente ele é voltado aí para os adolescentes, para os jovens, mas a sociedade também pode participar. Pode e participam. Deve. Não, infelizmente ainda não tem havido essa participação. É o nosso projeto, é a nossa proposta de estar levando isso, convidando alguns grupos de pessoas adultas para poder participar desse projeto. Veja só, a sua pergunta era muito oportuna. Nós fizemos Conhecendo o Legislativo uns 2 anos atrás, com jovens da escola ou da faculdade da Anhanguera. E foi à noite, porque eles não tinham como, a Anhanguera é à noite, então durante os dias eles trabalham, então nós fizemos esse Conhecendo o Legislativo durante a noite. E aí foi vários diretores para poder, aí, como trata de jovens, nós também levamos os diretores para poder participar. E naquele momento teve a área da administração pública, né, que é a Kátia Mesquita, que é a nossa administradora da Câmara. A Kátia, ela falou sobre a administração pública, porque tem a administração privada e a pública. E mostrou que a diferença das duas, né, que fazer administração, né, pode entrar um administrador na Câmara e ter que aprender tudo, porque ele só tem conhecimento na área privada. Então, quando ele entra na área pública, é diferente. E na área privada, se não tem lei, você pode fazer. Se a lei não proíbe, você pode fazer. Né? Na área pública, se não tem lei, você não pode fazer. Você só pode fazer o que está dentro da lei. Tá? Então, ela deu essa aula. Os alunos de Campinas, né, naquele momento estavam acompanhando pela internet, ligou, solicitando que ele poderia fazer constantemente mais Conhecendo o Legislativo à noite. Alunos adultos que estavam estudando. Sabe? Gostaram muito da aula, né, principalmente quando falou da questão administrativa, com a diferença da coisa pública e coisa privada. Tá? Então, a nossa proposta até chamar amigos e um dia, numa noite, ou numa tarde, no final de semana, chamar para conhecer o projeto. Conhecer a Câmara e conhecer o projeto. Né? Conhecer a nossa Câmara, que é uma das mais bem instaladas desse país, pode ter certeza disso. É uma das que tem um know-how na questão de leis mais bem elaborado desse país. Para você ter uma ideia, a nossa Câmara é a primeira que consolidou as suas leis nesse país.
E nós consolidamos no meu governo como presidente da Câmara e publicamos, né, isso é publicado. Né? Mais de 12 mil leis, né? mais de 5 mil leis, né? Nós reduzimos isso para cerca de 15 leis. Nossa, 15 leis. Tá? Isso é uma forma de facilitar a vida do advogado, do economista, do contador, assim por diante. Porque o que acontecia nesse número grande de leis? Você ia tratar de um assunto, por exemplo, da cultura, né? Centenas de leis sobre a cultura. Nós reduzimos isso apenas numa lei da cultura. A questão econômica, a questão tributária, apenas numa lei. Facilita, você vê tudo que tinha, nós jogamos numa única lei, para facilitar a vida do município. Né? Então, é uma Câmara que vive preocupada como fazer, na verdade, cumprir o que faça você ter a condição de exercer a sua cidadania com dignidade, sabe? Que facilita o exercício da cidadania do município de Piracicabana. Bom, o nosso programa vai chegar ao fim, mas antes eu gostaria de pedir para o Luciano colocar algumas imagens que nós temos aí sobre a visita de alguns estudantes aí na Câmara de Vereadores, enfim, durante a sessão fictícia também. Aí eles estão já recebendo certificado. Nesse momento, eles fizeram já a sessão, já votaram os projetos, já debateram e eles estão recebendo o certificado. E aí eles estão... Aí esse momento é o momento que eles chegam e o vereador, na verdade, faz uma apresentação. O que é o conhecimento legislativo e por que o conhecimento legislativo. Aí a gente vê... E sempre eu falo aí, Alessandro, com eles, vocês mudem essa opinião, se alguém tem, de não gostar da política, porque vocês vão administrar e governar esse país. Essa é a mensagem. A mensagem é essa. Vocês é que vão administrar esse país. Não somos nós. Vocês vão ser vereadores, vão sair deputados, vão ser prefeitos e prefeitas, senadores, senadoras e presidentes e presidentes da República. A gente vê um número de participação alto. De 2009 a 2013, mais de 5.400 jovens já passaram pelo Poder Legislativo. E tem certeza que esses que passaram têm uma outra visão do Poder Legislativo de Piracicaba. E também da política. Que amplia os horizontes aí para divergir, sim, por que não? Concordar também, por que não? Mas ter um posicionamento sustentado, né? O que nós queremos, Alessandra, não é que eles concordem conosco, é que eles conheçam o que nós fazemos de verdade, em loco, para eles poderem posicionar com seriedade. Porque o que não dá é a pessoa que não conhece o Poder Legislativo e fica metendo a boca no Poder Legislativo. Só para você ter uma ideia, tem uma pessoa, não vou citar o nome, que ele foi candidato umas 2 legislaturas anteriores. E ele fez apenas 125 votos. E hoje ele acha no direito de meter a boca nos vereadores, porque ele é um engenheiro agrônomo. Mas o que eu penso, com a minha avaliação dessa contundência dele bater na Câmara, para mim é uma frustração. Porque uma pessoa tão bem formada dessa, né, critica às vezes o presidente da Câmara que não tem um curso superior. Tá? Você tem isso. Estou no 7º mandato, não tem ninguém que prova que eu comprasse um voto. Sabe? Eu ganhei a primeira eleição minha em cima de uma bicicleta. Então tem gente aí pessoas bem formadas que votam no trabalhador que não teve a oportunidade de fazer um curso superior. Tá? Então tem essas pessoas, sabe, parece bem formadas, mas mal preparadas para poder exercer a função que exerce hoje na nossa cidade, infelizmente. Fica aí, então, o convite para conhecer o projeto, conheça o Legislativo, quem quiser ter mais informações, e, enfim, as escolas que quiserem também fazer um agendamento dessas visitas, só entrar em contato com a Câmara, vereador? Pode entrar em contato comigo, meu gabinete, pode entrar em contato com o gabinete do vereador Carlinho, que é um dos que mais usa esse projeto, da minha autoria. O vereador Longato tem usado também. Parece, no seu melhor juízo, que o vereador Paiva já usou também.
ou com outro vereador que ele queira, não precisa ser comigo, não precisa ser com esses. Procura outro, qualquer outro vereador pode. Na verdade, é uma lei de Piracicaba, tá? A Câmara é a Casa do Povo, tá? E o que eu fiz, o que eu realizei, não é para mim, é para a cidade. E o projeto é da Câmara. Então, qualquer vereador pode utilizar desse projeto, porque para mim é muito bom, né? Porque o meu objetivo, o meu sonho está sendo realizado. Bom, o nosso programa chega ao fim. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e uma excelente tarde para o senhor. Eu peço desculpa por ter causado algumas dificuldades na chegada, muitos compromissos, mas agradeço pelo convite e convido para conhecer a nossa Casa de Leis, tomar um café conosco e fazer as observações, as críticas em loco daquilo que você está vendo e acompanhando. Isso é muito importante. Tá? Obrigada. Obrigado a você. E para você uma excelente tarde, nosso programa fica por aqui e a gente se encontra amanhã. Até lá, tchau. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.